Gente, o nome da pregação de hoje é o culto da burrice. É que não cabe, senão vai ficar muito longo, né? Deus não aceita o culto da burrice. No Antigo Testamento, vários tipos de ofertas foram rejeitadas por Deus. E tem uma que é rejeitada por Deus, o culto da burrice e da estupidez. Talvez esse seja um dos temas aqui da minha pregação de hoje. Vamos ler então Romanos capítulo 12. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus. Uma outra tradução para isso aqui seria também pelas misericórdias de Deus, mesma coisa, um sinônimo. Pelas misericórdias, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pois bem, queridos irmãos, Romanos, a epístola de Paulo aos Romanos tem 16 capítulos. Dos 16 capítulos escritos por Paulo, 11 são doutrinários. Ou seja, 11 capítulos, Paulo gasta falando sobre quem somos nós, qual foi a obra de Jesus Cristo nas nossas vidas, sobre eleição, sobre a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, enfim, sobre o Evangelho, doutrina. 11 capítulos. Apenas, ou seja, isso dá quase 70% de toda a epístola de Paulo. Quase 70% gastando com doutrina. Quem somos nós? Quem é Deus? Como Deus nos salva? O que é a salvação? Como ela se dá? Regeneração, justificação pela fé, santificação, glorificação, tudo isso. 70% da pregação de Paulo, falando sobre isso. Por quê? Não existe isso nas pregações de hoje. Não se fala. Em boa parte das igrejas não se fala disso. Quem está certo? Paulo ou os pastores modernos? O que é justificação pela fé? Eu desafio você a procurar nessas igrejas modernas uma pregação sobre isso. Paulo gasta 11 capítulos falando sobre isso. 11. Você não encontrará uma pregação nessas igrejas. Eu pergunto, como elas são bíblicas? Como elas são igrejas bíblicas se elas não se atentam àquilo que Paulo se atentou? Se não dão ênfase àquilo que Paulo deu ênfase? E aí, veja bem, 11 capítulos falando sobre doutrinas. 70% da epístola. A partir de agora, Paulo vai falar da prática da vida cristã. De coisas mais práticas. Só agora. Depois de gastar 70% falando de doutrina. O pastor moderno, o modernete, de calça apertada e camisa apertada, ele diz e se vangloria de falar de coisas práticas e não de coisas abstratas e de teologia. É o que ele diz. Não. Ele não é alguém que está preocupado com o reino de Deus. Ele não sabe o que ele está falando. Ele é raso. Ao invés de levantar cedo e estudar, ele vai surfar e depois soltar frases de efeito, retiradas de para-choque de caminhão. Eles são ignorantes. Não estudam. Não levantam cedo e não dão duro. Por isso tem pregações apenas práticas. Quem nós somos? Quem você é? É daí então, somente daí, depois de você responder quem você é, que você vai entender porque a Bíblia fala sobre a repreensão em relação aos nossos filhos. Porque a Bíblia fala sobre a punição, sobre a sociedade, sobre bandidos. Ou seja, para falarmos sobre pena de morte, vara, educação de nossos filhos, a gente só pode falar disso depois de responder a pergunta: quem é o seu filho? Uma criança, ela é essencialmente má ou não? A resposta a essa pergunta vai determinar o que você vai fazer na prática com o seu filho. Esses homens que se vangloriam de serem ignorantes em relação à teologia e serem práticos, na verdade, são rasos. São rasos. Mais rasos que pires. Ora, aqui, Paulo começa Romanos 12 com uma conjunção conclusiva. Portanto, eu não quero parecer rebuscado aqui, é que é importante para entender o pensamento de Paulo. Depois de falar 11 capítulos sobre quem somos, da doutrina da salvação, a mensagem do Evangelho, Paulo começa com um portanto, que é uma conjunção conclusiva. Por que isso é importante? Esse portanto. Ou seja, com base no que eu disse, com base no que eu acabei de falar, é que vocês vão ter essa prática aqui, ó.
Ou seja, se não tem doutrina, se não tem o ensinamento correto, não adianta falar de coisas práticas. É com base no que ele falou sobre quem somos, quem Deus é, sobre a salvação, que aí então Paulo vai falar sobre coisas práticas. Portanto, a conclusão do que eu falei é esta: vivam assim. Com base no que eu disse que vocês são agora em Cristo Jesus, vivam assim. Essa é a ideia de Paulo. Primeiro, Paulo fala que nós devemos prestar uma oferta de gratidão. Portanto, com base em tudo que Deus fez por vocês, eu rogo, eu imploro a vocês que vocês apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que ele quer dizer é o seguinte, com base nesse portanto: já que Deus fez tudo isso por vocês, é a coisa mais natural do mundo que vocês prestem adoração a Deus por meio da vida de vocês. Ou seja, tudo o que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por vocês leva a apenas um caminho: uma vida de adoração a Deus. Que vocês adorem a Deus. O salmista pergunta: que darei a Deus por todos os seus benefícios? Paulo responde: a mim mesmo. A mim mesmo. Para explicar isso, eu vou começar pegando aqui a figura do pai terreno. Paulo diz em Efésios: filhos, obedecei vossos pais, pois isto é justo no Senhor. O que Paulo quer dizer com filhos, obedeceis, pois é justo? Como assim? O seu pai deu a sua perna. Você só tem perna porque o seu pai pôs você no mundo. É a coisa mais justa, então, que você pegue essas pernas e coloque no caminho correto, naquele que o seu pai está exigindo de você. É extremamente justo que você seja obediente. Afinal de contas, você nem existiria se não fosse o seu pai. É isso que Paulo está argumentando. Esses dias nós estávamos aqui num debate sobre falar não para os pais. E, obviamente, também os irmãos aqui, eles têm bons pais. E por isso eles argumentavam que não, a gente nunca pode dizer não para um pai. E eu, nos meus 20 anos como pastor, já vi pai fazer cada absurdo e destruir a família. Sabe, destruir aquele casal ali, um sogro da vida. E já os aconselhei várias e várias vezes e falei: se você não falar não para o seu pai, se você não impedir o seu pai disso, você vai acabar com o seu casamento. Mas é de uma dificuldade enorme, mesmo sendo adultos, falar não para o nosso pai. Ainda mais quando o seu pai é um bom pai. Uma vez meu pai me deu um carro. E aí, ele pediu meu carro emprestado. Ele foi levar a minha mãe para fazer um exame médico em Taubaté. Roubaram, na época era toca-fitas. Quebraram o vidro, roubaram o toca-fitas. Meu pai, então, arrumou o vidro, entregou o carro para mim e falou: olha, eu nem comprei um toca-fitas porque não precisa. E o que... Veja bem, com qualquer outra pessoa, eu não poderia argumentar assim. Pode ser uma bobeira para você, mas é meu. O toca-fitas é meu. Poderia ou não poderia? Como que eu poderia argumentar com meu pai que deu o carro para mim? Hã? Eu cheguei em casa, eu ria desesperadamente. Não sei se de pavor, de... E eu contei para minha esposa, né? E ela ria também, né? E assim, como? Não tem o que fazer. É meu pai, o próprio carro que ele me deu, que ele está usando, ele me deu. Então, enfim, Deus diz: você vai morar aqui. Você vai fazer isso, isso e isso. E aí você diz: não. Faz sentido? A vida que você tem, você só tem porque Ele deu a você. Como que você fala não? Você só respira por conta dele. A descrição bíblica é: ame Deus acima de tudo, entregue tudo. É justo. Filhos, obedecei vossos pais, por isso é justo. É justo que você entregue totalmente a sua vida a Deus, afinal de contas, Ele se entregou totalmente a você. O que mais o crente precisa ouvir depois do assim diz o Senhor? Tendo você convicção de que aquilo que o pastor pregou é a Bíblia, ele interpretou de maneira correta, ele não trouxe as ideias dele, ele trouxe o que o texto diz. Se ele fez isso, então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, vocês podem sair do culto dizendo: hoje Deus falou comigo. Se Deus falou,
Se assim diz o Senhor, o que mais vocês precisam? Mais nada. Mais nada. Mas eu não entendo completamente o agir de Deus, nem eu. Nem eu. Mas eu não preciso de mais nada. Eu só preciso ter convicção que a voz que eu ouvi foi de Deus e não o eco do pastor. É só isso que eu preciso. Se eu tenho convicção de que foi Deus que falou, acabou. Eu não preciso de mais nada. As doutrinas, justificação, graça, regeneração, tudo isso que Paulo falou até o capítulo 11 não são um apanhado de ideias apenas. São a classificação em linguagem humana dos feitos de Deus por nós. Do amor de Deus pelo seu povo. Tudo isso que a gente falou aqui, que eu tenho falado com vocês, todas essas doutrinas são apenas linguagens humanas para que possamos compreender a mente de Deus. Mas é apenas uma expressão para dar forma e entendimento para nós do amor de Deus, dos feitos de Deus por nós. No Antigo Testamento, os animais eram mortos. Veja a comparação que Paulo está fazendo. No Antigo Testamento, quando você queria dar uma oferta de gratidão, você pegava um bezerro morto, que não tinha consciência do que fazia. Paulo vem e muda tudo. Inspirado pelo Espírito Santo, vem e diz: não, agora não é mais um animal sem consciência que vai cultuar. Na realidade, nunca cultuou, ele estava ali representando o homem. Vocês vão apresentar a si mesmos, e com entendimento do que fazem, culto racional. Ora, Paulo diz em Romanos 1:21, porquanto, falando dos ímpios, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Ele está falando sobre os ímpios. Eles não deram graças a Deus. Eles sabiam quem Deus era, e mesmo assim eles não agradeceram. Mais infame ainda é que um cristão não tenha este estilo de vida, de gratidão constante. Eu estava falando ontem, no nosso culto familiar lá em casa, eu estava falando para os meus filhos, para minha esposa, que surgiu uma grande oportunidade de um negócio para mim, muito grande mesmo, e não sei se vai dar, se vai, não vai. Aquela coisa boa, sabe, maravilhosa, que talvez está escorrendo pelos dedos e eu não tenho muita coisa o que fazer. E eu disse, eu não estou ansioso. Eu não estou ansioso. Não estou preocupado. E eu explico por quê. Se Deus não quiser, eu estou fazendo tudo o que está ao meu alcance para que isso se conclua. Mas se Deus não quiser, não tem problema. Eu me satisfaço com o que eu tenho hoje. Eu fico feliz com o que eu tenho hoje. Ou Deus vai me dar outra coisa. Não tem problema. Não tem problema. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se não der certo, é para o nosso bem. Está vendo? Então não é apenas abrir a boca e dizer obrigado. É uma atitude de coração, de viver inteiramente grato, completamente grato, em todo o tempo grato. Entendendo que não há o que reclamar. Que a sua vida seja esse culto ambulante. Que o seu corpo expresse isso o tempo inteiro. Gratidão, gratidão, gratidão e gratidão. Nós não devemos reclamar. Você se lembra que Jesus Cristo foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores? Há algum tempo, eu tive uma derrota e eu não tinha o que fazer. Uma pessoa quis me humilhar e, infelizmente, eu me vi de mãos atadas e eu identifiquei na hora que a melhor coisa para mim, para minha família, para minha igreja, para as pessoas que estavam envolvidas, era que eu ficasse calado. Sem problema. Eu disse, Senhor, esse cara é maligno, esse cara é enviado do diabo. Ele é injusto, ele é mentiroso. E eu estou levando essa culpa, isso não é verdade. Mas, de alguma maneira, o Senhor me quebranta, o Senhor me mostra que a minha vida está nas tuas mãos, eu não sou nada. Vem um Zé Ruela desse, ele começa a falar umas coisas, eu não tenho o que fazer. A minha vida está nas tuas mãos. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores. E eu fui indo ali na minha cruz quietinho, seguindo em silêncio, sem reclamar de Deus, nada. É Deus querendo me quebrantar. Enfim,
vendo, Senhor, vê se há em mim algum pecado, vê se há em mim algum caminho mau. Ofereçam esse culto de ações de graças aqui, mas não trazendo um bezerro, mas vocês mesmos, tendo uma atitude contínua de ações de graças. Lá em casa eu tento ensinar isso para os meus filhos, eu fico indignado e tento ter paciência com eles quando reclamam de algo. Não pode, não quero que reclame, nem se está quente, nem se esfriou. Eu até brinco, né? Quando começa a esfriar, eu falo, gente, agora é a época de vocês mudarem o tipo de reclamação. Agora vocês vão reclamar que está frio. Depois vocês voltam a reclamar de que está quente, tá? Não, mas de nada. Sabe, exercite isso, agradecer em tudo, porque é mandamento, em tudo dai graças. Em tudo mesmo, em tudo mesmo. Veja a sua existência, veja as coisas que você tem, a sua realidade, com olhos positivos e apenas foque nas coisas boas. Mas o ímpio, ele faz o contrário. O ímpio, ele olha tudo que ele tem de bom e ele fica cego para aquilo. E ele enxerga apenas os defeitos do que ele tem. Ele enxerga apenas os defeitos de sua esposa, apenas os defeitos de sua casa. É assim que o ímpio vive. É assim, é assim. O cristão não. O cristão não. Ele vê as coisas boas que ele tem. Ele vê tudo aquilo de maneira, com esse olhar grato. As coisas ganham nova cor. Segundo, Paulo diz, ofereçam seus corpos. Ofereçam seus corpos como sacrifício vivo. Portanto, lembra, de novo, da conjunção conclusiva, portanto, ou seja, com base no que eu disse, ofereçam seus corpos. O que ele disse? Que nós éramos escravos do pecado, mas agora não somos mais. Antes nós não poderíamos oferecer os nossos corpos, porque nós éramos escravos. Pense nessa cena, essa é a figura que Paulo está usando. Em Roma havia muitos escravos na época. Todo mundo entendia a figura que Paulo estava usando. Nós não temos mais escravos, por isso nós não conseguimos muitas vezes entender o espírito de Paulo. Mas pense nisso, Roma era forrada de escravos. O escravo não era dono de si mesmo. Um escravo não poderia falar, hoje eu vou em tal lugar. Isso não existia. O escravo tinha um dono. Então, Paulo está dizendo, antes vocês não poderiam escolher oferecer os seus corpos para Deus. Antes vocês não poderiam fazer isso porque vocês eram escravos do pecado. Vocês estavam algemados. Mas agora, Cristo Jesus, Ele perdoou vocês de seus pecados. Ele justificou vocês e Ele regenerou. Há uma nova vida em vocês. O pecado ainda está aí, mas há uma nova vida. Vocês possuem um novo Senhor. Mas é necessário que vocês ofereçam seus corpos. Antes vocês não poderiam oferecer. Agora vocês podem. Agora vocês podem. Paulo também diz aqui, não é? Pelas misericórdias de Deus, apresentem seus corpos. É a mesma coisa que eu acabei de falar. Já que Deus fez tudo isso por vocês, é justo. Diante de todos esses atos de misericórdia que Deus teve para com vocês, é justo que vocês ofereçam seus corpos a Ele. É como se a figura do escravo novamente. Você era um escravo, você estava lá nas mãos de um senhor cruel, maligno, demoníaco. Jesus Cristo foi até você, resgatou você desse escravo. É justo que então que você voluntariamente sirva a este Senhor. Que você se dedique por completo, que você se entregue por completo a esse Senhor. Em Isaías capítulo 5, o profeta diz assim, é Deus falando pelo profeta. Eu peguei a minha vinha, que é Israel. Eu plantei Israel num monte muito fértil, cercado de água. Eu limpei o terreno. O que mais eu poderia fazer por Israel? Eu fiz tudo e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. É só uma figura para dizer o seguinte. Eu salvei, eu redimi, eu fiz tudo por Israel. E Israel, o que eles estão fazendo? Eles estão operando mal. Eles estão praticando mal, sendo que eu fiz tudo por eles. É a mesma coisa aqui. Paulo está dizendo, veja o que Deus fez por vocês. Vocês não são mais escravos do pecado. Não fiquem dizendo, eu não posso vencer isso, eu não dou conta. Não digam mais isso. Romanos 6,6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele, meu velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravo. Não sirvamos o pecado como escravo. O pecado ainda está vivo. Quem morreu? Fui eu. Aquele velho homem fraco morreu. Agora há um novo ser. O pecado continua e eu serei tentado. Por isso ele diz, ofereçam o seu corpo a Cristo, porque o pecado continua aqui. Mas vocês podem fazer isso hoje. Hoje vocês podem.
Por isso, o que Paulo está dizendo aqui é necessário uma parte ativa em você. Você já ouviu que a salvação é pela graça, independentemente dos seus méritos? Não é por conta de nada do que você fez, é por conta daquilo que Cristo fez. Pois bem, eu já vi a seguinte ilustração, já dei aqui para vocês. O cara está afogando e ele tenta se salvar e ele não consegue. E isso acontece muitas vezes. Um bombeiro vai lá e deixa o cara se cansar, porque senão ele afoga. O cara que está afogando também afoga o bombeiro. É por isso que hoje, né, eles já chegam e já jogam uma boia, sei lá o quê, né? E aí jogam por isso, porque se o cara está ali apavorado, não dá. Então eles esperam o cara baixar, não ter mais força, aí o bombeiro resgata. Eu já vi essa ilustração sendo usada em relação a Cristo, em relação à salvação, e é perfeita em relação à salvação. O homem tenta se esforçar pela sua salvação e não consegue até que ele se rende, se entrega e Cristo o salva. Perfeita, perfeita. Essa ilustração só não serve para a santificação. Porque tem muita gente que diz isso em relação à santificação, que Jesus te salva, agora você será santificado. O processo de santificação, você se tornar santo, a imagem de Jesus. Aí eles usam a mesma coisa. Olha, em relação ao pecado, apenas descanse. Apenas espere em Deus. Não faça nada, senão você estará na lei. Você está debaixo da graça, então fique aí. Já ouviu isso? Isso é heresia. Isso é heresia. O reino de Deus é tomado pelo esforço. É o esforço da fé, mas é o esforço. Paulo disse assim, a graça em mim não se tornou vã. Eu trabalhei mais do que todo mundo, diz ele. A graça não é a autorização para você ficar parado. Não é. Não é. É impressionante como que muitas pessoas que dizem esse papinho, sabe? Não é a graça, não se preocupe com o pecado. Se preocupe apenas com o amor. A maioria desses são libertinos, uma boa parte deles. Estão lá de camisetinha apertada, super sensuais, dizendo para vocês não se importem com o pecado, como vocês se vestem. Não é? Mentira. Isso não é verdade. Ofereçam seus corpos. Ofereçam. Todos os dias. Olhe, aquilo que você está fazendo errado, confesse seus pecados. E fale, Senhor, me ajude nisso aqui. Senhor, de novo, eu entrei num perfil ali e olhei o que não era para olhar. Isso não é certo, isso é errado, é imoral. Não faça como eles. Não, fica de boa. Não. Aflige a sua alma. Lembra que no Antigo Testamento tinha o dia do Yom Kippur, que era o dia de afligir a alma? Não, aflige a sua alma. Fique mal mesmo. Fique mal porque você está sendo pilantra sem vergonha com a sua esposa. Fique mal. E fique mal todos os dias que você fizer isso. É isso que você deve fazer. Todos os dias. E todos os dias. E lutar contra seus pecados. A graça não se tornou vã. Eu, entretanto, diz Paulo, trabalhei muito mais do que os outros. A graça não é a autorização para você ficar parado. A graça é o contrário. É a capacitação de Deus para você lutar. Antes você não podia, agora você pode. Terceiro e último princípio. Culto racional. Portanto, com base no que Deus fez por vocês, vocês podem dar um culto racional. Antes vocês não poderiam. Não é por acaso que nas religiões pagãs as coisas mais absurdas foram oferecidas a Deus, como, por exemplo, uma criança. Moloque exigia sacrifício de criança. Não era Moloque coisa nenhuma, era um homem que inventou esse Deus chamado Moloque. Isso não é racional. Isso é estupidez. Poderíamos também falar das religiões de hoje, até do falso cristianismo, que é o catolicismo, e está em muitas igrejas evangélicas. É totalmente irracional. É totalmente irracional. Ora, Paulo faz a comparação do Antigo Testamento. Um animal, primeiro, o culto era prestado com um animal irracional e morto. Agora, o culto é com um homem dotado de razão e vivo. Essa é uma distinção clássica, até Aristóteles falava dessa distinção dos bichos para os homens. Razão, pensamento. Nós não fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas Deus não é espírito? Veja, Deus não está falando de formas. Ele está falando do ser de Deus. Nós somos feitos conforme a imagem e o ser de Deus. E se tem algo que é divino, é a razão. Os animais não são assim. A salvação é esse despertar da razão humana. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É muito estranho, então, que a Bíblia declare que o povo perece porque falta conhecimento,
que a Bíblia chame o perdido de louco. O que é um louco? É alguém que não consegue interpretar a realidade mais óbvia. Por exemplo, ele diz que ele é o Napoleão Bonaparte. É uma realidade óbvia que ele não é, mas ele não consegue interpretar a realidade. O que é o louco? É o ignorante. Deus chama os homens ímpios de loucos. Paulo, em Romanos, chama os homens ímpios de brutos e irracionais. É a mesma figura de bicho, de um bicho. Vocês são como bichos. O que é a conversão? É voltarmos a sermos homens. Como? O despertar da razão. Saímos das trevas. Portanto, é muito estranho cultos em que se perde a consciência. Eles dizem que lá em Atos 2 os homens foram cheios do Espírito e ficaram bêbados. Não, o texto não diz isso. O texto diz que o povo disse que eles pareciam bêbados, mas eles não estavam bêbados. Eles acharam que estavam bêbados porque eles falavam em línguas. O texto não diz que o povo achou que os discípulos estavam bêbados porque eles cambaleavam. O texto não diz isso. Mas aí eles utilizam isso como desculpa para perderem a razão e dizerem que estão cheios do Espírito para rolarem, para, fazer todo tipo de maluquice. Onde parece que o Espírito Santo é um idiota. Não. Não, o culto é racional. Quando uma pessoa fica possessa, ela perde a razão. Quando uma pessoa fica cheia do Espírito Santo, ela ganha a razão. Não faz sentido dizer, estou cheio do Espírito, não lembro de nada. É o contrário. Quanto mais cheio, mais memória, mais razão, mais entendimento. Mais entendimento. Deus rejeitava as ofertas, várias ofertas. Esse é um tipo de oferta que Deus rejeita. Esse é um tipo de culto que é irracional e Deus não aceita. É estranho um culto em que se valorize a burrice. Muitas pessoas dizem assim, o conhecimento esfria o crente. Mentira. O conhecimento apaga o fogo estranho. Fruto de emocionalismo e vazio de verdade. É do conhecimento que brota a genuína adoração. Lembra que eu preguei para vocês aqui em Romanos 11? Lá no finalzinho de Romanos 11, versículo 33, tem a doxologia de Paulo. O que é doxologia? Paulo adorando a Deus. Paulo começa a dizer, e veja essa interjeição, que denota emoção. Paulo está dizendo, profundidade do conhecimento e da sabedoria, quão insondável é o nosso Deus. Esse é o texto. É assim que ele está dizendo. Ele não está dizendo, profundidade do conhecimento. Não. É assim, profundidade da sabedoria e do conhecimento. Quem pode dar conselhos a Deus? Ele adora a Deus desse jeito. Depois de transmitir muito conhecimento. A genuína adoração brota do genuíno conhecimento. Aquele cara lá que você disse que tem muito conhecimento não adora, então não é conhecimento de fato. Porque Paulo, depois de dar uma aula de conhecimento, ele termina o seu sermão em lágrimas, adorando a Deus. O conhecimento não esfria o crente. O conhecimento apaga o fogo estranho. Apaga o falso culto. Aí, esses cultos que são carregados de emocionalismo. O emocionalismo é isso. É só emoção. Sem nada. Sem lastro de verdade. E aí, é como um balão cheio de ar. Impressiona. Impressiona. Olha lá o menininho chorando. Por quê? Porque para muita gente, Jesus é tipo o crush dele, sabe? Tem gente que é assim. Ele pensa que ele é que Jesus é um adolescente. E aí houve uma música lá melosa, herética, mas melosa. Aí pronto. Aí ele diz, eu toquei na presença de Deus e tal. Enfim, essas coisas. Mas isso é emocionalismo. Paulo não. Paulo tem emoção, está carregado de emoção o texto de Paulo. Está carregado. É isso. Uma interjeição é isso. Uma expressão carregada de emoção. Então Paulo está aqui, Mas por quê? Por conta do conhecimento que Deus deu a ele. Mas o emocionalismo, como eu disse, é um balãozinho cheio de ar. Impressiona, é grande, mas você toca o dedo e esvazia. Não. O conhecimento não é ruim. Conhecimento demais não é ruim. É com base no conhecimento que nós adoramos. Portanto, depois de tudo que eu ensinei para vocês, portanto, adorem a Deus, glorifiquem a Deus, sirvam a Deus, vivam para Deus. Que
que a vida de vocês seja um culto. Não apenas na quinta e no domingo à noite, no pequeno grupo, mas que a vida de vocês seja um altar. Quando você levantar de manhã, ao avistar o céu e dizer, bendito seja o Senhor, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É por isso que eu não fui morto enquanto eu dormia hoje à noite. Eu estou de pé por conta da bondade, do amor de Deus sobre mim. Glória ao Senhor. Que a sua vida seja uma vida de culto. Portanto, irmãos, com base em tudo que Deus fez por vocês, é justo que vocês ofereçam os seus corpos a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional que vocês prestam a Ele continuamente. Vamos ficar de pé?